Olá, agora faltam só 27 domingos, isso mesmo, só 27 domingos para o seu nome, para a sua foto aparecer na urna eletrônica no primeiro turno das eleições e as pessoas poderem depositar a confiança delas no seu nome. O tema que nós iremos abordar hoje aqui é justamente a diferença entre os períodos de pré-candidatura e candidatura, né? O que é que consiste cada um desses períodos, o que é que se pode fazer, especialmente no período de pré-candidatura, que é aquele no qual nós nos encontramos. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para o momento no qual nós estamos, ou seja, nós estamos muito próximos da data de 2 de abril. Como nós alertamos em vídeos anteriores, de acordo com o calendário eleitoral, até 2 de abril você necessita estar filiado a um partido político para que tenha qualificação para poder concorrer nas eleições desse ano. Então, caso você não esteja ainda filiado a um partido político, intensifique essas conversas, essa busca, essa semana, para que até o dia 2 você esteja devidamente filiado a um partido político. Senão, você não poderá concorrer, pelo menos nessas próximas eleições, nas eleições de 2022. Ainda sobre esse tema da filiação, eu imagino que você esteja numa das 3 situações. Uma delas é que você já tenha tido contato com algum partido político, que você eventualmente já teve até assegurada, digamos assim, ou pelo menos verbalmente, a sua candidatura, né, um espaço seu para que você venha poder se candidatar. Esse é o melhor dos mundos. A segunda possibilidade é que você já esteja filiado também a um partido político, mas que ainda não tem a sua vaga, digamos assim, separada, digamos assim, né, garantida para que você possa concorrer nas próximas eleições. Esse cenário é o mais comum e nós vamos discutir um pouco mais sobre isso a seguir. E o terceiro cenário é que você ainda não esteja sequer filiado a nenhum partido político, e aí eu quero chamar sua atenção, né, para que você não desista, para que você continue intensificando as conversas com os partidos políticos e busque entrar em algum que lhe dê a oportunidade de alimentar a sua pré-candidatura e futuramente a candidatura, né, ao longo dos próximos meses. Ao longo dessa conversa do dia de hoje, nós vamos entender um pouco melhor disso, ou seja, para início de conversa, para poder conceituar a diferença entre pré-candidatura e candidatura, nós vamos definir o que é um candidato, né? Então, oficialmente, o candidato é aquele que um determinado partido político registrou junto à Justiça Eleitoral como tal. Então, apenas na data de 15 de agosto, né, após as convenções partidárias, após os partidos políticos escolherem quem serão os seus representantes nas eleições, é que oficialmente esses partidos irão oficializar junto à Justiça Eleitoral quem são os escolhidos internamente para concorrer. É claro que internamente figuras conhecidas, pessoas que têm já um histórico político muito forte, elas desde já têm um espaço, digamos assim, pré-reservado, o que é muito natural, né? Mas as convenções partidárias, ou seja, a votação interna dentro do partido é que vai escolher quem são os candidatos que irão representar o partido nas eleições. Então a candidatura, ela se divide em 2 grandes momentos: pré-candidatura e candidatura em si. A candidatura em si, ela só começa, de fato, a partir do momento em que uma pessoa, né, já afiliada a um partido político, tem o seu nome indicado pelo partido para a Justiça Eleitoral. E isso só ocorre no calendário desse ano, depois do dia 15 de agosto. Então, até 15 de agosto, tudo que nós vemos por aí, na televisão, na internet, são pré-candidaturas, tá bem? Então, essa é a grande diferença e nós vamos abordar aqui o que é que se pode fazer especialmente numa pré-candidatura e qual a importância de você explorar esse momento, né?
resgatando um pouco do que nós falamos no vídeo motivacional, né, as eleições são o principal palco de exposição, de debate político, a principal oportunidade para que você possa apresentar suas ideias, seus pensamentos, a forma que você defende que seja aplicada pelo governo para a resolução dos problemas sociais. Então, é importante aproveitar o momento da pré-candidatura para desde já expor essas ideias. Por quê? Porque, primeiramente, os outros pré-candidatos certamente farão isso, se já não estão fazendo, e, num segundo momento, por um segundo grande motivo, na medida em que você expõe, enquanto pré-candidato, quais são as suas ideias, elas já vão estar sendo debatidas pela sociedade, vão estar sendo ouvidas até pelos outros pré-candidatos, e mesmo que eventualmente a sua pré-candidatura não se confirme em uma candidatura, suas ideias, eventualmente elas serão aproveitadas por outros candidatos ou pela sociedade em si, que vai exigir que aqueles temas estejam presentes no debate eleitoral. Esse é o segundo grande motivo. E o terceiro grande motivo é que no mundo atual, com a mídia, as mídias sociais, toda essa facilidade de produção de conteúdo, o período de exposição, né, restritamente da candidatura política, que se restringe aí aos meses praticamente final de agosto até o começo de outubro, isso é muito pouco para que você, que provavelmente não é um político já conhecido, com histórico de uma atuação política, venha a ser conhecido, tenha as suas ideias disseminadas na sociedade, entre os pré-candidatos também. Então, esse é um momento crucial, é uma oportunidade única para que você já comece a expor as suas ideias. É muito interessante também nós termos consciência de que a legislação, no que se refere às pré-candidaturas, ela sofreu mudanças muito recentes. Então, nos últimos anos é que incorporou-se essa ideia da possibilidade de ter uma flexibilização maior quanto à apresentação das intenções de se candidatar, apresentação de conteúdos, o que era bem mais restritivo antigamente. Isso cria, curiosamente, uma situação muito interessante hoje em dia, onde nós vemos situações que muito se assemelham a uma candidatura e até nos perguntamos se isso não estaria configurando um crime eleitoral, mas que, na verdade, isso se configura como uma pré-candidatura, porque a legislação eleitoral ela passou a flexibilizar bem mais esse período de exposição das ideias anteriores à candidatura oficial. Então, desde já, nós conceituamos como candidatura apenas o período posterior a 15 de agosto. O que se pode fazer especificamente numa candidatura, a gente vai abordar com mais propriedade, no momento mais oportuno, mas vamos focar no momento atual. O que é que se pode fazer na condição de um pré-candidato, que é a condição que você está atualmente. Então, inicialmente, a possibilidade que se tem é de expor, né, as suas ideias, a sua intenção de se candidatar. Então, o que é permitido a você nesse momento é apresentar às pessoas que você tem a intenção de pleitear um cargo público, pode citar qual é o cargo público, esse é um ponto. Você pode fazer isso pelas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e outras que venham a existir. Você pode fazer isso pela televisão, pelo rádio, mas desde que seja convidado por essas emissoras. Você pode também e deve apresentar qual é o seu pensamento político, ou seja, quais são as suas principais bandeiras de campanha, apresentar qual é o seu posicionamento sobre temas relevantes da sociedade, tudo isso para que as suas ideias, né, sejam alimentadas na mente das pessoas, no intuito de que elas vejam um potencial candidato no qual elas possam
depositar o seu voto. Mais uma vez, a grande intenção do período da pré-candidatura é buscar apoio político. Então, isso você pode e deve sim fazer, porque os outros pré-candidatos certamente farão. Outro ponto também de motivação para que você não deixe de se expor nesse período de pré-candidatura é que você terá outros pré-candidatos até no seu próprio partido. Então, todo esse período de pré-candidatura será um termômetro para que alguns espaços, né, de candidaturas dentro do seu próprio partido sejam ainda definidos. Então, pode ser que eventualmente você já tenha, digamos assim, a sua vaga assegurada, mas muito provavelmente você não terá. Você terá que, dentro da sua pré-campanha, mostrar o engajamento social com as suas ideias, com as suas propostas. Então, a grande meta, a grande motivação da sua pré-candidatura é justamente buscar apoio político, né? E é muito importante essa expressão porque nós, desde já, vamos passar também a abordar o que é que não pode ser feito nesse período de pré-candidatura. Enquanto você pode sinalizar a sua intenção de se candidatar, enquanto você pode pedir apoio político, né, para as pessoas, para as suas ideias, para que as suas ideias sejam pautadas nas eleições, o que você não pode fazer em hipótese alguma é pedir votos explicitamente ou implicitamente. Então você não pode falar coisas do tipo, eu conto com você no dia da eleição, muito menos eu conto com seu voto. Então essas condutas, elas são proibidas, elas são classificadas como crime eleitoral. Você também não pode apresentar um eventual número de candidatura, né? Esses números eles só são definidos após o registro junto à Justiça Eleitoral, mas mesmo que você eventualmente já saiba qual vai ser o seu número de candidato, isso não pode ser, em hipótese alguma, apresentado. Outra conduta que não pode ser praticada é a realização de comícios, carreatas, né, eventuais eventos que venham a agregar muitas pessoas e quase que de natureza artística. Então isso também não vai ser permitido nesse momento. Passeatas também não. Todos esses movimentos são proibidos no período de pré-candidatura. E você também não poderá pagar por nenhuma propaganda, seja no rádio, seja na televisão. Também não poderá fazer isso. É importante ter em mente, quando nós entramos no aspecto financeiro de uma campanha, que a pré-candidatura ela deve ser vista como uma atividade simples, digamos assim. Então, nós temos relatos de políticos que, na pré-candidatura, gastaram quase tanto foi gasto no próprio período de candidatura. E eles tiveram a sua eleição cassada, digamos assim, né? Não foi aceito, não foi reconhecido pela Justiça Eleitoral como legítima essa candidatura, essa eleição. Então é necessário ter muito cuidado, né, com essa questão econômica, no intuito de se evitar o que se chama de abuso do poder econômico, ou seja, pessoas que tentam a todo custo, né, com os recursos econômicos que possuem, levar vantagem demais no período eleitoral. O que existe por trás disso é o interesse de que o que venha a se sobressair sejam as ideias, né? Que as pessoas tenham acesso às ideias dos candidatos com uma certa igualdade de acesso. Então, na medida que um candidato tem determinados instrumentos, determinadas condições financeiras de patrocinar um tempo de televisão por si só, ou pleitear uma propaganda, seja no rádio, seja na televisão, ele vai estar burlando, né, essa questão da proibição do abuso do poder econômico.
Outra vedação também é distribuir cestas básicas, brindes, qualquer instrumento, digamos assim, que venha a representar uma vantagem para o eleitor. Outra vedação possível. Algo que pode sim ser feito, mesmo já na pré-candidatura, é que o próprio candidato ou partido ele faça o chamado impulsionamento nas mídias sociais, ou seja, ele próprio pague para que essas plataformas Instagram, Facebook, destaquem a publicação que ele venha fazer com seus vídeos, com seus depoimentos, seus stories e assim por diante. Lembrando que tudo tem que ser feito de uma forma comedida para evitar justamente esses excessos. E por fim, nós recomendamos que a palavra de ordem, né, nesse momento da candidatura, seja cautela. Então, caso você esteja em dúvida sobre alguma conduta, se você pode ou não ter uma determinada postura, se isso vai configurar ou não alguma irregularidade, converse com o seu partido. Eles certamente saberão lhe orientar bem sobre a pertinência ou não de uma determinada candidatura. Então é isso por hoje. Eu desejo muita boa sorte no início dos trabalhos, das atividades que vêm a seguir na sua pré-candidatura. Nós nos encontramos no final de semana que vem. Até mais, muito obrigado.